Deus proverá, Deus proverá. Essa é uma frase que eu cresci ouvindo na minha casa. Meus pais sempre diziam. Meu pai, principalmente, ele tinha uma mania quando ele não sabia como resolver uma situação, quando ele não tinha uma resposta, ele não tinha mesmo, porque não sabia, ele dizia para nós, Deus proverá. E eu vi isso muitos anos na vida do meu pai, na vida da minha mãe. Ele criou assim os 7 filhos, dizendo, confia, Deus proverá. Aprendi que quando não temos a saída, quando não temos a resposta, Deus vai prover, Deus vai dar a solução. Mas precisamos ter alguns cuidados quando nós acreditamos a Deus, quando nós passamos para Deus a responsabilidade de prover para nós. Às vezes nós estamos dizendo Deus vai prover, mas nós não estamos dando base para isso. E de tanto viver isso, eu passei por algumas dificuldades e lembrava dessa frase sempre na minha vida. Me lembro de tantas as coisas onde Deus proveu na minha vida, eu me lembro de uma delas. Quando eu gravei meu primeiro disco, eu não era conhecido, comecei a gravar, comecei a vender e naquela época esta era a minha única fonte de renda. Eu estava desempregado, a empresa que eu trabalhava tinha fechado as portas e Deus me deu como ministério. E desse ministério que Ele me deu e me chamou, Ele me sustentava. Eu ganhava o pão com a venda dos CDs. Um belo dia, já passado mais de um ano, com aquele primeiro trabalho, primeiro LP ainda, meu irmão me perguntou assim, meu irmão Arlindo, Isaías, você está guardando alguma coisa, você está fazendo alguma reserva para gravar o segundo disco? Aí que eu me liguei e falei, caramba, não porque eu estava sendo relapso, mas é porque eu estava vivendo daquilo e nem pensei, eu estava tão empolgado trabalhando para Deus que eu nem pensei nisso. Ele falou, olha, você precisa guardar, porque não é barato gravar um disco. E aí me lembro que eu estava num retiro de carnaval, retiro espiritual de período de carnaval, e lá eu fiz uma palestra, não cantei, não me referi praticamente a quase nada, apenas os irmãos sabiam porque tinham ouvido alguma coisa, era num acampamento metodista, e os irmãos, como eu era metodista, os irmãos viram e ouviram alguma coisa a respeito. Quando acabou a palestra sobre dons do Espírito Santo, chegou um grupo em volta de mim, uns 4 ou 5 pessoas, perguntando como é que faz isso, como é que você gravou, como é que foi a experiência. E eu fui explicando. E uma das perguntas que alguém fez, eu me lembro bem, e esse irmão fez, ele disse assim para mim, quanto custa hoje em dia para gravar um disco? Como esse irmão era de uma igreja também que tinha ministérios de louvor, eu imaginei logo que ele estava querendo se alinhar para alguma coisa. E eu por acaso sabia, porque logo que o meu irmão Arlindo disse para mim, eu fui apurar quanto é que custa hoje, quase 2 anos depois, quanto custa para gravar um novo trabalho. E eu tinha mais ou menos em mente, falei, X, o valor, não me lembro agora, exato, né? E ele disse, legal. Aí ele disse assim, me fez mais 1 ou 2 perguntas nesse sentido, bateu nas minhas costas e disse assim, nós vamos gravar esse segundo CD. Eu disse, nós vamos gravar esse CD, eu acho, algo assim. Falei, e tal, não, mas como assim? Não, nós vamos ajudar você. Aí eu falei, como você quer ajudar? Daí a pouco ele se ausentou, foi lá no alojamento dele, voltou com um cheque, talão de cheque do Bamerindos, e preencheu o cheque no valor total da minha gravação. Eu disse, aqui, está aqui, ó. Você vai gravar o seu segundo LP e está aqui o dinheiro total para isso. Irmãos, o que é isso? Isso é Deus proverá. Eu não estava preocupado, não porque eu era relapso, é porque eu não sabia mesmo, seria o meu segundo LP. Aí eu me lembro, como é que surgiu essa frase, Deus proverá? Meu pai era um homem quase sem cultura nenhuma, mas era muito sábio. E ele aprendia com as coisas da Bíblia, com as pregações, com os textos. E ele aprendeu isso naquela passagem lá de Abraão,
Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Isaac perguntou para ele, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão respondeu assim, Deus proverá para si. Deus proverá para si um cordeiro. E aí, obviamente, os irmãos conhecem a história, quando ele foi matar Isaac, amarrado já e tudo, o Senhor falou, não precisa fazer isso, não faça mal ao seu filho. Aí está um cordeiro. Ele olhou e viu um cordeiro lá, amarrado pelos chifres e tal, ele pegou e sacrificou. Mas eu peguei essa palavra para concluir essa mensagem que eu quero deixar de ânimo para você. Deus proverá. Ele tem responsabilidade sobre as nossas vidas. Primeiro, quando servimos a Deus e o temos como Senhor, ou seja, dono de tudo, quando fazemos tudo na nossa vida com o propósito de honrá-lo, fazemos para Ele, quando somos obedientes, porque Deus falou para Abraão, porque você foi obediente em me entregar o seu filho. Então, quando somos obedientes, sim, Ele proverá. Nós não precisamos nos preocupar. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não temos saída, olhamos para todos os lados, Deus proverá, baseado nisto. Se somos fiéis a Ele em tudo, se somos obedientes a Ele em tudo, e se tudo que fazemos na nossa vida é para honrá-lo, Ele proverá. E eu deixo para vocês, para concluir esse versículo em Romanos 11:36, que é maravilhoso. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja dada a glória para sempre. Amém. Confie no Senhor. Se você já tem servido a Ele, se você tem sido fiel a Ele, obediente a Ele, tudo que você faz é para que o nome dEle seja honrado, eu te garanto, Deus proverá. Um beijo no teu coração. Pense nisso.